Livro que eu gosto muito de assemelhá-lo, de compará-lo com a pequena massa, fina massa de argamassa chamada cimento, que vai sobre um alicerce chamado baldame, que é feito com pedras quebradas e depois com magoada, e a pessoa faz aquela massa e vai botando o cimento e põe o tijolo singelo, para depois então colocar os tijolos normais. Essa primeira massa que pega sobre o baldame, sobre aquela parte rústica onde tem pedras e aguada, eu comparo ele com a Ruth, com o livro de Ruth. Por que, Vanderlan? Porque a história nos mostra que o livro de Ruth, ele está justamente entronizado, ele está encaixado entre dois livros muito importantes da história do povo de Deus. O primeiro é Juízes e o segundo é 1 Samuel. Juízes, um tempo escuro, um tempo obscuro da história do povo de Deus. Tempo este que a palavra mais forte do livro de Juízes vem ser tempo no qual cada homem fazia segundo o que lhe parecia bem aos seus olhos. Não era segundo o que era a vontade de Deus, mas segundo o que parecia bem aos seus olhos. E se vocês forem ler o livro de Juízes, vocês vão ver algumas atrocidades que os homens cometeram e se dizendo que aquilo parecia bem aos seus olhos. Estava um caos e estava desorganizada a nação de Israel no livro de Juízes. E Deus, por sua infinita misericórdia, vez por outra levantava um homem com uma força, com uma capacidade extraordinária, homem ou mulher, como foi no caso de Débora, para que viesse organizar as coisas do povo de Deus, mas não conseguia consertar, ou melhor, Deus não consertava, apenas chegava com um paliativo. Amém? Mas de repente a Bíblia chega no ápice da sua história do livro de Juízes e parece que não tem mais para onde piorar a história do povo de Deus. Aí Deus coloca o livro de Ruth, e aí começa uma nova história, uma pequena organização na história de Israel. Aí você vai ver que Ruth, ela dá início. Esse texto em que nós lemos o texto onde tem uma personagem muito conhecida do povo de Deus que lê Bíblia, que se chama Noemi, casada com um homem chamado Elimeleque, pai e mãe de dois filhos, um chamado Malom e o outro chamado Quilion, ambos habitantes de uma cidade ou de um vilarejo chamado Efrata, que fazia parte de uma cidade chamada Belém, que fazia parte de um estado chamado Judá. Efrata de Belém de Judá. E Elimeleque com Noemi, seus dois filhos, moravam em Efrata. A Bíblia diz que de repente veio uma carestia sobre a terra. E o que é uma carestia? Seca. Momento de seca, não teve mais água, os rios secaram e começou a ficar difícil a existência em Efrata. Mas de repente eu já começo nesse momento a conjecturar. Por quê, Vanderlan? Porque pela pouca experiência e o tempo que eu tenho de relacionamento com Deus, eu consigo perceber claramente que Deus é um Deus que cria cenários para que as coisas aconteçam. Jesus, Deus não faz nada sem antes, Ele mesmo diz na sua palavra, não faz nada sem antes revelar os seus santos profetas. E Ele não manda mal a ninguém sem aviso. É por isso que o ímpio às vezes, ainda que ele não crê em Deus, nunca foi numa igreja, nunca professou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas no dia em que ele vai passar desta vida para outra, ele abraça a mulher, ele dá um cheiro nos filhos, ele não está sabendo, ele teve um sonho, foi um aviso de Deus, aquele aviso era porque ele iria morrer, Deus estava predestinando, não, Deus estava querendo que ele tomasse outra atitude, mas a atitude mais humana que ele teve foi de abraçar a família, se despedir ali, saiu e morreu, porque Deus deu um aviso para ele e ele ainda conseguiu. Todos que eu for falar praticamente aqui conhecem uma história mais ou menos desse jeito, sim ou não, igreja? Porque Deus não manda mal sem aviso a ninguém, crente ou não crente. Ele tem um compromisso com o ser humano. Sabe por que ele tem um compromisso com o ser humano? Porque você é a imagem e semelhança dele. Aleluia, Deus. E aí eu volto para a história. E o que me leva a pensar nessa história é que Elimeleque e Noemi casaram-se. Quem sabe ele bonito, alto, forte. E quem sabe ela uma mulher jovial, bonita de aparência. E aí chega um profeta na casa deles, pastor, aponta o dedo no meio deles assim e diz: ei,
recebe o que hoje Deus manda te entregar. De ti nascerão reis, homens que dominarão, governarão, homens afamados, homens de grande estatura, a nível até mesmo deste mundo. Aí Elimeleque ouviu aquela promessa e cresceu. Eu não sei porque Deus de repente te trouxe de Castanhal, de Belém, ou mesmo você mora aqui por perto, nas proximidades, ou você... Mas eu sei que Deus tem uma palavra para a tua vida. Elimeleque ouviu aquela promessa, e quem sabe ele achou assim: se Deus falou tudo isso, tudo que eu fizer é da vontade de Deus. E você vai perceber isso mesmo na vida de alguém, quando Davi tenta construir o templo. Natan olha nos olhos dele e diz assim: Davi, constrói, porque tudo que tu fizer, Deus é contigo. E aí Natan volta para a casa dele, deita no sofazão lá dele e começa a pensar, e Deus fala: ei, volta lá e diz que não é bem assim não. Só porque ele é um homem segundo o meu coração, nem tudo que ele fizer está de acordo com a minha vontade. Volta lá e diz que ele não pode fazer um templo para mim, porque as mãos dele têm muito sangue. Aleluia. Nem tudo que eu quiser fazer, porque eu sou homem, sou servo, sou obediente à voz de Deus, eu posso. Eu preciso ter o aval do meu Senhor. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, quando viu a Eucaristia, todos os outros ficaram, mas ele, porque tinha poder aquisitivo, quem sabe, e não queria passar um pouquinho de aflição, pegou a família e olha, escapou, foi para a terra de Moabe. Todos nós conhecemos a história. Terra da promessa, Canaã, terra da cidade de Jerusalém, cidade do Deus forte, cidade de paz. Todos conhecem a história. Aí ele pega e desce de Jerusalém para Moabe. Moabe, terra, vamos dizer, eu não vou dizer amaldiçoada, mas de um povo que estava ali debaixo de uma maldição. Por que, Vanderlan? Porque Moabe, a terra de Moabe era dos filhos de Moabe, e Moabe era filho das filhas de Ló com ele, daquele incesto, quando eles fugiram da cidade de Sodoma e Gomorra, que pegou fogo. As filhas de Ló olharam para um lado, olharam para o outro, não tinha homens, e elas disseram: vamos se embebedar. Deram vinho para o pai, e cada noite uma ficou com o pai. Dessa relação incestuosa nasceram 2 filhos, um chamado Moabe e o outro chamado Benjamim. Moabe, pai dos Moabitas, e Benjamim, pai dos Amonitas. Essa nação chamada Moabe já estava debaixo de algo que não era muito bonito, mas aí Elimeleque, sem vigiar, desce para a terra de Moabe, e a Bíblia diz que ele desceu, e eu já começo a imaginar que ele desceu e começou a prosperar. Ele disse: tem rio grande, tem mata de um lado e do outro, eu posso plantar, eu posso botar meu gado e vai dar certo. E ele começou a prosperar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que de repente ele veio a morrer. Aleluia. Quando nós não estamos no plano de Deus, a nossa vida para de fazer sentido, perde o significado que ela poderia ter quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, também é um prazer para Ele nos escolher e nos levar para Ele. Deus é Deus. E eu acho interessante que a Bíblia diz: e Ele veio a morrer. Mas preste atenção, porque a Bíblia é como todo relacionamento que a gente tem com uma pessoa. Eu estava há pouco no monte, e eu tive uma experiência sobrenatural, bem aqui nesse monte que agora o fogo está rodeando ele. Me emocionei muito. Eu dobrei meu joelho para orar ali naquele monte, e de repente eu olhei para o lado e eu senti uma presença. Uma presença bonita, uma presença agradável. E eu levantei os olhos para vê-la, e na hora que eu fui levantando os olhos, ela foi se desmaterializando, ou seja, sumindo. Mas na hora que ela foi sumindo, uma paz foi entrando no meu coração, e eu disse: Senhor, eu não sou digno de que tu venhas aqui. Aleluia, Jesus. Eu não sou digno de que tu venhas até onde eu estou. E naquele momento eu comecei a dizer: Senhor, me prepare e me leva para ti. Aleluia. A gente tem esse desejo quando sente a presença de Deus, de Tupã. Tupã é muito bom, Tupã é muito grande, Tupã é muito lindo, e Tupã te ama. Eu sei que tu me entende. A Bíblia diz que aquele Elimeleque morreu. E como eu disse, relacionamento, quanto mais tu te relaciona, mais tu conhece. E tu começa a se relacionar com a Bíblia, e ela vai se declarando para
para ti. E você percebe que o texto em questão vem dizer que Elimeleque morreu, e de repente passaram-se 10 longos anos, e a misericórdia de Deus avisando Noemi: Noemi, volta para tua casa, volta para tua casa no primeiro ano, volta no segundo ano, volta no terceiro. E Noemi com o coração duro, e ele falando no quarto, no quinto, no sexto, no 10º ano. Então vem justiça de Deus, e a Bíblia diz: e morrem também os seus 2. Os crentes conhecem, a gente conhece a história. Quando morrem os 2 filhos, então ela cai a ficha, e cai aquele negócio que a gente diz: caiu na real. Ela juntou tudo que tinha na hora, não tinha mais nada, porque a esperança que ela tinha na terra, na sua terra natal, se perdera com seus filhos. Que ela ia voltar para a terra natal dela, sabe para quê? Para ser esmolé. Esmolé é pedir esmola, sentar numa esquina e ficar dependendo de alguém que tenha misericórdia e compaixão e dê alguma coisa para que ela se alimente. Mas ela teve a oportunidade de voltar antes. Eu não sei por que eu estou pregando esta mensagem, mas Deus sabe por que ele está falando desta maneira. E a Bíblia diz que ela pega e fica ali, mas quando morrem os 2 filhos, eu imagino uma mulher, ela chega numa cidade com seu esposo e seus 2 filhos. Chega com o esposo e ele morre, um pedaço dos seus sentimentos morre com ele. Mas aí tudo bem, ela continua a vida. Os filhos, quem sabe, já estavam grandes, e disseram, os curumins já estavam grandinhos, e disseram: nós trabalhamos e sustentamos a senhora, não se preocupe com nada, o nosso pai morreu, mas nós vamos dar continuidade no trabalho dele. E ela pegou e se animou e disse: amém, eu fico então. E deu certo por 10 anos, aparentemente. A Bíblia diz que os 2 morreram e ela se ajeitou para voltar. E eu acho interessante que ela expulsou as 2 noras, disse: vão-se embora de longe de mim, porque eu não tenho nada para vocês. Eu não tenho nada para vocês. As terras que eram minhas acabaram com os meus filhos, a esperança de reavê-las. Eu não tenho nada que eu possa oferecer, eu já estou velha. E mesmo que eu fizesse um filho agora, vocês não esperariam, não teria como, já estariam velhas quando eles se tornassem homens. Voltem, contraiam um casamento, se casem, sejam felizes, vocês são novas e bonitas. A Bíblia diz que as 2 se abraçaram com ela, as 3 se abraçaram. Mas Orfá beijou-a e disse: Zé Fininho, adeus, tchau, foi muito bom te conhecer, mas valeu. Virou as costas e foi-se embora. Mas teve uma tal de Ruth que olhou para ela, sem pretensões de receber nada. Sabe por quê? Porque quando você tem uma chamada verdadeira de Deus, eu não estou me encostando neste homem pelo que ele pode me oferecer, porque aos meus olhos ele só pode me oferecer uma oração abençoada, que ele tem essa bênção para a minha vida. Mas eu sei que tudo que eu dependo na minha vida vem de Tupã, vem de Deus. Pessoas que não têm interesse e não têm segundas intenções. Aquela Ruth se aproximou de Noemi e disse: não instes para que eu te deixe, não insista para que eu te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu também. Onde tu te deitares, se deitar e reclinares a tua cabeça, ali eu deitarei também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Aleluia, Deus. Irmão, essa mensagem dá quase 3 dias se a gente for levar. Eu vou resumindo ela. Mas segundo os estudiosos, essa tal de Ruth, ela não era apenas uma mulher da terra de Moabe. Ela era uma sacerdotisa dos templos pagãos da terra de Moabe. Mas a Bíblia diz que ela olhou para Noemi, e quando ela olhou para Noemi, ela viu algo que ela não tinha visto ainda na sua terra. Ela viu uma fé, ela viu uma crença, que a despeito de todas as dificuldades que ela passou, não diminuiu a fé e a convicção de Noemi. Quando Noemi se viu angustiada, quem sabe, pastor, ela disse: agradou-se, como ela disse para aquelas amigas dela, agradou-se o Senhor em me fazer amarga. Não me chamem mais Noemi, mas me chamem Mara. Mas ela atribuiu a quem? Ao Tupã, ao Deus que faz todas as coisas. Ainda que era o mal, mas ela reconhecia que ela estava num lugar que não era para ela estar. Aleluia. Aquela fé, aquela convicção modelou algo dentro de Ruth. E eu entro com uma pequena aplicação pessoal na tua vida. Eu vou dar um testemunho aqui, bem curtinho. Eu moro há 3 anos no bairro Parque dos Castanhais. Alguém aqui conhece o Parque dos Castanhais? Quem conhece, faça assim com a mão. O Parque dos Castanhais, você vai na estrada de Curuçá, passou da polícia, o primeiro conjunto que tem na beira da pista chama-se Parque dos Castanhais. Quem conhece, levante a mão, por favor. Tem algumas pessoas que conhecem.
no Parque dos Castanhais, 3 meses antes de eu ir morar lá, 3 casas depois da casa que eu moro, 3 meses antes, 2 homens chegaram em uma moto e tinha o marido, a esposa e o filho sentados na frente da casa às 5 horas da tarde. Um saiu do garupa da moto, puxou a arma e foi para atirar e correu para dentro da casa. Ele matou ele dentro da sala, 3 meses antes de eu ir morar lá. E eu fui morar para lá e a minha mãe disse: não vai, filho, lá é perigoso. Meu filho, poxa, para mim, o coração de mãe se aperta. Eu olhei para o coração dela e disse: mãe, ore somente por mim. Eu sei que é perigoso, mas eu estou sem opção de momento. A casa era toda muradinha, uma puxada atrás, tudo bastante confortável. Mas quando eu fui para ali e eu comecei a orar, pastor, eu lembro como se fosse hoje. Eu dobrei o joelho no pé da cama, porque quando a gente está com medo a gente ora melhor. Dobrei o joelho no pé da cama e o Senhor disse: ora pela juventude. E eu orei. Ora por essa comunidade. E eu orei. Então fala meu testemunho, irmão. Tem 3 anos, março até hoje, esses meses que tem até hoje, 9 meses, não, 6 meses, 7 meses, de março até hoje, tem 3 anos e 7 meses que não morre ninguém assassinado dentro do bairro que eu moro. Tem 3 anos e 7 meses que não tem nenhuma agressão de vias fatal lá dentro daquele conjunto. Ah, irmão, isso pode acontecer em qualquer lugar. Do lado é o Parque dos Buritis. E lá, irmão, tem acontecido direto. Lá a milícia vem na casa do elemento, ele sai correndo, pula o muro, atira no muro para pegar ele. Edinho, no Parque dos Buritis. Direto. Tem um carro prata de vidro preto que quando passa por lá, os que mexem com roubo de moto, assaltos, já ficam se tremendo todinho, corre para foge mesmo. Mas no Parque dos Castanhais, 3 anos e 7 meses. Ontem eu saí de lá, não sei se